Gênesis, capítulo 17, versículo 1. Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, você vê que quando Deus falou a primeira vez com Abraão, mandando ele deixar para trás a terra de Harã, onde ele habitava, dizendo para ele ir em direção a uma terra que Deus ainda lhe mostraria. Você vê como é que pode, né? O que Abraão estava deixando no momento era visível, mas o que Deus daria para ele, ele não estava vendo. Deus disse que ainda lhe mostraria. Então a fé implica nisso, a troca do visível pelo invisível. Só mesmo quem crê pode trocar uma coisa visível por algo invisível. O mundo vive de trocas. Você vai lá no mercado, você troca dinheiro por tudo que você quer levar para casa. Você vai no açougue, você troca o que você tem pela carne. Na farmácia pelo remédio. É assim, são trocas. Ora, mas ninguém quer trocar algo visível, material, por algo. O que você vai levar para casa? Nada. Então, não é isso que as pessoas, por exemplo, lá fora criticam em relação à oferta? Porque para elas é o seguinte: você perdeu, você deixou algo no altar visível e saiu daqui simplesmente com a promessa de Deus ou com a bênção. Ó, Deus vai te honrar. Então, aos olhos humanos isso é loucura. Abraão deixou a terra de Harã, que era visível, onde ele viveu até os 75 anos, onde ele nasceu em Ur dos Caldeus. Depois ele foi para Harã e dali Deus o chamou, dizendo que lhe mostraria uma terra. Mas ele não sabia onde era, ele não via, ele trocou tudo que era visível, toda a estabilidade que ele tinha ali, a sua parentela, tudo, aos 75 anos de idade, por algo que Deus prometeu que faria. Muito bem. Então, isso que nós estamos lendo aqui em Gênesis 17:1, você vê que quando Deus chamou Abraão, começa no capítulo 12, Gênesis 12. Agora, aqui no capítulo 17, ele já tem 99 anos. Ou seja, 24 anos depois dele ter feito para Abraão a promessa, acontece isso que nós vamos ler agora. Que é quando ele está há 1 ano de ver o filho da promessa nascer, de sua esposa Sara, nascer Isaque. Então Deus vai e diz, a Bíblia diz assim: sendo pois Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito. Você sabe que quando a gente avalia essa passagem aqui, principalmente a última palavra, né? Qual é a última palavra? Perfeito. Deus fala: seja perfeito. Quando a gente medita nessas palavras, seja perfeito, e seja perfeito, ser perfeito, e se lembra de quão falhos nós somos, parece que Deus está pedindo para a gente algo que não tem como alcançar. Como é que eu vou ser perfeito, meu Deus, se eu sou humano? Eu sou falho, você é falho, nós somos falhos. Se formos conjugar o verbo errar, qual é a pessoa que vai estar fora disso? Nós erramos, somos errados e erramos em todos os tempos da nossa vida, passado, presente, futuro, nós somos. Mas Deus pede para a gente ser perfeito. Colocaria Deus sobre os nossos ombros um fardo que não é possível carregar? Mas você entende o que ele quer dizer quando ele fala ser perfeito? Quando você avalia um pouquinho antes, quando você medita em um pouquinho antes, quando ele fala assim: anda em minha presença. Ou seja,
Na verdade, Ele não requer de nós perfeição. Ele requer que andemos na presença dEle. Se você decidir andar na presença de Deus, então aos olhos dEle você será perfeito. Não é que você é perfeito, não é que Abraão cometeu erros. Abraão foi para o Egito quando não deveria ter ido. Abraão mentiu para Faraó, com medo de perder de ser morto. Ele mentiu para Faraó. Então, os erros e falhas que Abraão cometeu estão estampados na Bíblia. Deus nos escondeu. Abraão não era um homem perfeito. Abraão errou quando se deitou com Agar e nasceu Ismael. Deus não havia planejado aquilo, foi uma decisão dele com Sara. Ele errou. Então Abraão não era um homem sem erros, mas aos olhos de Deus ele era perfeito, porque ele viveu em função de fazer a vontade de Deus. Porque uma coisa é você cometer erros, e outra coisa é você viver no erro, é você andar nos caminhos do mal. Compreende, sim ou não? Deus nunca vai exigir que eu não cometa erros, que você não cometa erros. Mas é diferente de você cometer um erro, porque você é humano, e outra coisa é você andar na presença do diabo. Então existem pessoas que vivem deliberadamente na prática do pecado. Elas ouvem a palavra de Deus, entra por um ouvido, sai pelo outro. Elas têm a consciência cauterizada e elas vivem na presença do diabo. Até vêm na igreja, mas vivem na presença do diabo. E existem pessoas que vivem na presença de Deus, mas cometem erros. Então o que Deus quer é que andemos na presença dEle. Deus quer que tenhamos comunhão com Ele, como Abraão tinha, ao ponto de ter sido chamado amigo de Deus. Lembra? Isso não concorda com o que Jesus disse lá na frente, quando Ele veio ao mundo? Dentre tantos ensinamentos passados aos discípulos, Jesus disse que aquele que se faz amigo do mundo, se faz o que de Deus? Inimigo de Deus, porque a amizade do mundo é inimizade para com Deus. Então o que Deus quer é essa comunhão. A gente erra, a gente falha, às vezes a gente fala uma coisa depois de, meu Deus, não devia ter falado isso, não devia ter pensado aquilo, não devia ter feito isso. Mas a gente não vive na sujeira, não vive na prática da injustiça. Então quando Deus olha para você, Ele vê que você está na presença dEle, Ele vê que você é sincero, que você luta todos os dias para renunciar à sua vontade, você luta contra o seu eu para fazer a vontade dEle, e quando acontece de você fazer uma coisa que você sabe que não era para ter feito, logo a sua consciência acusa e você se limpa diante de Deus, você pede perdão, e nós temos o Senhor Jesus que derramou sangue para nos lavar de todo pecado, de toda iniquidade. E ele fala antes, voltando na passagem, ele fala para Abraão assim, ó: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ele se apresenta a Abraão como, ele não fala eu sou um Deus, porque daria a entender que existem outros. Ele define, ele fala, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença, ser perfeito, tenha comunhão comigo. Então quando ele fala que ele é o Deus Todo-Poderoso, trocando por miúdos, é como se Deus dissesse assim: cola comigo, Abraão. Você já viu quando alguém chega para uma outra pessoa e diz, aí fulano, cola comigo que você fique tranquilo. Como quem diz assim, cola comigo que você está seguro. É ruim. É ou não é? Mas se tem alguém com quem você pode colar sem medo, é com Deus. Mas você tem que andar na presença dEle. Você que está aqui, está traindo sua mulher,
Você acha que você está na presença de quem? De Deus? Você que está traindo seu marido, você que vive enganando as pessoas, elas pensam que você é uma coisa e você é outra coisa. Não é um erro, você que vive no erro. Você vem na igreja e diz que quer o Espírito Santo, que é, sabe, receber o Espírito Santo é uma dádiva, é uma glória. Você quer isso, mas você vive fazendo coisas erradas, ilícitas, passando o seu próximo para trás, defraudando o seu patrão ou defraudando o seu funcionário. Você que vive uma vida, sabe, de sujeirinhas, uma vida errada, de mentira, você engana as pessoas ao seu redor, você é injusto, você faz com as pessoas o que você não gostaria que elas fizessem com você. Então eu pergunto, em que presença você acha que está? Com quem ou a quem você está dando a mão? Se você vive assim. E se você morrer assim, você acha que depois da morte você vai encontrar com quem? Será que dá para andar de mãos dadas com o diabo a vida toda? Vou fazer tudo que me der vontade de fazer, tudo que me dá na telha. Aí você é companheiro do devorador, do destruidor, faz tudo que agrada ao diabo. Aí morre, parte para a eternidade e diz, não, agora eu não quero mais você não. Agora eu quero Deus. Vou dar a mão para... Não. A quem você honrou e serviu em vida, você pertencerá por toda a eternidade. Então, o que Deus, quando Ele fala do ser perfeito, na verdade o que Ele quer é que andemos na presença dEle. A perfeição é consequência de comunhão com Deus. Amém, pessoal? E Ele é o Deus Todo-Poderoso. Eu e você, se nós colarmos com Ele, nós só temos a ganhar. Porque se Ele é o Deus Todo-Poderoso, você sabe que o ser humano, a gente desde criança, a gente tem uma tendência a fazer os nossos pactozinhos e as nossas alianças. Eu lembro quando era garoto, na sala de aula tinha aquela coisa na escola, de briguinha de moleque, no recreio, etc e tal. Então a gente procurava fazer amizade com um grandão. Os pequenininhos colavam logo num grandão. Então quando andava com aquele que era o valentão, o pequenininho ficava, estou seguro. Não é assim? A gente tem essa tendência de buscar sempre alguém mais forte que a gente para poder ter segurança. Por exemplo, a mãe briga com o filho durante o dia, ele já fala logo assim, vou falar para o meu pai. Ou seja, em outras palavras, está querendo dizer o seguinte, o meu pai é mais forte. O meu pai é mais forte. Então eu vou falar com meu pai. Então a gente tem essa coisa de querer colar com quem a gente acredita que vai defender a gente, ou então se é na escola, fala, vou falar para minha mãe. Você vai ver, eu vou falar para minha mãe. Ou eu vou falar para a professora. Sim ou não? Não tem essas coisas? Se você fizer isso, eu vou falar para a professora. A gente sempre busca refúgio em alguém que tem algum poder, alguma autoridade, alguém que é mais forte. Não existe ninguém mais poderoso do que Deus. Ele é o Todo-Poderoso. Então ele quis dizer a Abraão, tudo que você precisa é nada diante do que eu posso fazer para você. Mas você tem que colar comigo. Não sou eu que preciso de você, você que precisa de mim. Então quem dita as regras não somos nós para Deus. Não é do nosso jeito, é como Ele quer. É do jeito dele. Então, para eu não me alongar, até porque eu falei que ia falar pouco, procure examinar a sua própria vida. A pergunta é, você tem andado com Deus? Você está na presença de Deus ou apenas na igreja? Como está a sua consciência para com Deus? Porque se você precisa, sabe, dar meia volta e se converter e voltar para o caminho certo, você tem hoje mais uma oportunidade de fazer isso, uma vez que você está ouvindo essas palavras. Cola com Deus. Amém?
Não com homens. Não com homens, cola com Deus. Tem gente que é assim no emprego, né? Tem uma pessoa que é promovida e começa a ter autoridade, ela quer colar com aquela pessoa. Como é que se chama essas pessoas? É isso aí. A pessoa quer colar, ou então com o patrão. E ela gosta quando alguém fala assim, ó, não mexe com fulano não, que ele está assim com o homem. Fulano está assim com o homem. Quem já ouviu essa frase aí fora? É isso aí. Você tem que estar assim. Com Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão. Anda na presença dele e ser perfeito. Ninguém vai tocar em você. Ele te guardará. A gente fala muito sobre estar no altar. Sua vida tem que estar no altar. Sua vida tem que estar no altar. Estar no altar não é estar aqui em cima como eu estou agora fisicamente. Estar no altar é estar vivendo na presença de Deus. Esse é o abrigo do Altíssimo. Esse é o esconderijo do Altíssimo. Se Deus falou com você através desta mensagem, compartilhe. Inscreva-se em nosso canal e não esqueça de ativar o sino para ser notificado das próximas postagens. R2 defeat people whose heart wasn't really in the battle. They were just doing it so that they could get paid. And he used wisdom and fought against the Syrians. And when the Syrians began to remit the children of Ammon, the people that he originally was going to fight when they saw that the people that they had hired to fight with them fled, then they remitted and they turned into the stronghold, into the main city, for protection. So that is great wisdom and you know this has direct application for us that we are going to have Satan come out and fight us and there's going to be people against us but just like the scripture says, it's the love of money that's the root of all evil. There's so many people that do things their heart isn't in it. They are just in it for what they can get out of it and things like this. And we need to recognize this and we need to focus our attention on like Joab did against the Syrians and get those people to flee. This is great wisdom. There